Fala, minha galera, beleza? Deixa eu ver aqui de novo, fazer mais um videozinho aqui para vocês. Agora focado um pouquinho na banca Sesgran Rio, que atualmente tem dois concursos aí muito bons na mesma área, Caixa Econômica Federal e BNB, ok? Vamos brincar com algumas questõezinhas aqui, nosso método do tio Vevé, sempre que possível usar uma estratégia que te permita resolver as questões no tempo hábil, pequeno, mas seguro, certo? Lembrando que a gente não tem que colocar o relógio ali para funcionar, né? Então a gente tem que ter uma estratégia testada e comprovada. Então vamos pegar algumas questõezinhas aqui de alguns temas e quem estuda comigo sabe que sempre a minha primeira preocupação é ao bater o olho no enunciado, ao começar a ler, você começar a enxergar que assunto é esse, para que você use o seu jeito, a sua estratégia, o seu modo, a sua dica de resolução. Então, quem me acompanha, vamos aqui. Então, vamos lá. Questãozinha aqui de 2023. Duas agências bancárias receberam cada uma 1.200 panfletos informativos sobre fundos de investimentos que oferecem três tipos de panfletos: sobre fundos conservadores, fundos moderados e o restante agressivo. Então, até aí a gente não tem nada falando sobre assunto algum. Mas preste atenção aqui. A agência 1, vamos focar bem aqui. A agência 1 recebeu seus 1.200 panfletos, olha o que vem aqui, em partes diretamente proporcionais a. Para quem estuda com o tio Vevé, já sabe que aí tem a grande deixa para a gente, né? Quando eu digo diretamente proporcionais, eu digo, gente, a gente para com essa ideia aí. Eu quero dizer o seguinte, vamos substituir isso aqui por uma outra ideia. A agência 1 recebeu seus 1.200 panfletos, ó, dividido em três partes, lembrando lá, né? Conservadores, moderados e agressivos, em partes proporcionais. Não, nada disso. Em partes, em valores, em quantidades, que são números múltiplos nesta ordem, ok? Múltiplos nesta ordem de que? De 2, 3 e 5. Então a gente já tem aqui algumas ideias. A quantidade de fundos conservadores da agência 1, que é o primeiro. Eu não sei quanto, mas é a quantidade múltipla de 2. 50, 20, 40, 100, 600 e por aí vai. Moderados, múltiplos de 3. E agressivos, múltiplos de 5. Então eu sempre trabalho com isso. A partir daí que eu identifiquei o assunto, agora eu tenho que usar a nossa estratégia de resolução, partindo sempre da ideia de múltiplos. Então aí, continuando, nós temos aí, respectivamente, a agência 2 recebeu seus panfletos, né? Sabemos que cada uma recebeu 1.200 em partes proporcionais, esquece, em valores que são, só colocar aqui a primeira letrinha aqui, né? Pra gente, só para a gente relembrar aqui, em valores que são múltiplos, certo? Múltiplos, respectivamente, de 1, aí pode ser qualquer quantidade, de 4 ou 7. Lembrando que são, respectivamente, conservadores, moderados e agressivos. Cara, daí para frente, a gente vai usar a nossa estratégia. Vamos colocar aqui as coisas que eu identifiquei? Então, vamos aqui. A agência 1. Tiver escuro aqui, aliás, perdão, se estiver muito claro, vamos tentar dar uma escurecida aqui. A agência 1, a gente vai usar o nosso método de resolução. O que me garante isso, quem estuda comigo, essa palavrinha, essas duas palavrinhas diretamente proporcionais. Como a ideia de múltiplos, eu sei que na ordem, a quantidade de panfletos conservadores nessa agência 1, não sei quanto é ainda, mas obrigatoriamente você tem que saber que tem que ser um valor que é múltiplo de 2. Moderados é um valor que tem que ser múltiplo de 3. Tá claro até aí? Quem assiste a aula sabe disso. E agressivo é uma quantidade múltipla de 5. Então, tudo isso a gente já tem o nosso modus operandi
é a dica do tio Vevé para resolver questões de divisão proporcional. Ok? Então aqui eu vou achar todas as quantidades aí dos panfletos especificamente de cada um, né? Separado aqui. Qual a quantidade que a prova nos forneceu? 1.200 para cada agência. Então vamos pegar logo aqui a agência 1. Então a agência 1 recebeu um total de 1.200 panfletos. Como eu digo, divisão proporcional, porque você vai resolver fazendo uma divisão. E o que você vai baixar daqui, que é o grande segredo, a grande chave da nossa dica, é a tua interpretação sobre esse número. É ele que vai te fazer descer dali algo dos múltiplos de 2, 3 e 5. O que é 1.200? Beleza, é o total de panfletos que a agência 1 recebeu. Como é o total, eu vou descer o total de 2, 3 e 5, que vai ser exatamente o quê? 10. E morreu, gente, aqui é contigo, a parte da conta que vocês adoram. Então, você vai ter aqui 1.200, aqui a gente vai fazer essa continha não, né, gente? Que vocês têm que saber. Você que vai ser um concursado aí. Então, 1.200 dividido por 10. Se eu quiser cancelar logo isso aqui, esse 0 com 0, gente, fica 120 dividido por 1, que dá exatamente 120. Isso aqui é o que vai te levar a todos os tipos de panfletos. Como eu sempre digo, galera, cada questão que tu for fazer, dá uma olhada na pergunta. Então, a gente tem aqui, ó, quantos panfletos sobre fundos agressivos. Então, eu não vou perder tempo nos outros, eu vou direto aqui nos agressivos. Então, na agência 1, 5 vezes 120, a agência 1, ela tem 600 panfletos sobre fundos agressivos. Beleza? Tá claro até aí? A gente tinha um raciocínio bem lógico de múltiplo, né? Que eu podia ter chegado aí só nos baseando por esse múltiplo de 5. Mas beleza, vamos continuar. Continuar a nossa pegada. A agência 2, por sua vez, a agência 2, o que aconteceu com essa agência 2? Perdão aqui por esse número. A agência 2, ela vai receber uma quantidade de múltiplas de 1 para os panfletos conservadores, está aqui no texto, marcadinho para a gente. Moderados, que quantidade vai ter a agência 2? Uma quantidade que representa um número múltiplo de 4. E o agressivo, que é o que vai nos interessar, uma quantidade múltipla de 7. Cara, é muito importante você reconhecer que a partir disso, tu direciona o teu cérebro te direciona para o teu modo de resolver. Vocês não têm noção como isso potencializa resultados. Qual o total de panfletos que cada agência recebeu? 1.200. Como a história é a mesma, 1.200 é o total. Então, o total de 1, 4 e 7, 12, né, gente? Ok? Então, 1.200 dividido por 12, aqui 12 dividido por 12 dá 1. A conta acabou aqui. Então, todo zero aqui dividido por qualquer número dá 0, 0. Então, vamos lá. 1.200 dividido por 12 dá 100. Vamos direto só ao que interessa. Não perde tempo com os outros, gente. Você tem a sua prova para receber esse ponto para ganhar que está na tua mão. Então, a quantidade de panfletos aí agressivos da agência 2 é 7 vezes 100, que é 700. Beleza? Viu como foi importante demais reconhecer primeiro o assunto de que trata isso aí? E aí você tem, a prova quer saber quantos panfletos, certo? Quantos panfletos sobre fundos agressivos a agência 2 recebeu a mais. Então, veja lá, a agência 2 agressivo está aqui, ó. Ela recebeu 700 panfletos. A agência 1 sobre agressivos recebeu 600 panfletos. Logo, a agência 2 recebendo 700 panfletos e a agência 1 recebendo 600, significa que essa agência 2 recebeu 100 unidades a mais do que a agência 1, o que nos dá a alternativa A. Beleza? Então, presta bem atenção, nós temos tudo isso nos nossos cursos, né? Então, beleza.
Vamos lá. Mais uma vez, a ideia é sempre reconhecer o que a gente tem de enunciado, né? Então, vamos lá. Uma empresa precisa distribuir 5 contratos, né? Que chamou de C1, C2, C3, C4 e C5. Entre 4 prestadores de serviços, que chamou aqui de A, B, C e D. Então, existem 5 contratos, ok? 5 contratos para ser distribuídos entre 4 agências. 5 contratos entre 4 agências. Beleza. Aí vamos continuar aqui a nossa peregrinação pelo assunto, pelo tema. De modo que todos os 5 contratos têm que ser distribuídos, não pode sobrar contrato sem ser analisado, né? E que não haja prestador, lembra que são 4, essa expressão, gente, aqui ela cai demais. Quantas vezes meus alunos chamam a atenção, né? De qualquer banca. Pelo menos um contrato. Ou seja, as empresas, né? Prestadoras A, B, C e D, elas têm que ter sempre, todas elas, no mínimo um. Então, pronto, se no mínimo cada um tem que ter um, então eu já tenho 4 contratos para ser distribuídos e sobra um. O que significa que alguma empresa vai ter que trabalhar com 2 contratos. É o teu raciocínio matemático. Só que aí eu tenho que identificar, e olha se eu não falo isso para vocês. Digo, meus queridos, quando ele te dá elementos, e lá ao final ele vai perguntar sobre quantidade de coisas que se faz com esses elementos. Ó. Então, o número de possibilidades de distribuir os 5 contratos pelas prestadoras. Aqui a gente entra no que eu falo para vocês, análise combinatória, certo? Ou princípio de contagem, como está no edital aí, se não estou enganado, do BNB, que é a mesma coisa. Então, veja lá, o que a gente tem que entender? Eu já tenho um assunto. E aí que eu digo, o nosso modo é com fatorial ou sem fatorial. Então, distribuir contratos entre as empresas. Primeiro, 3 dessas empresas só vai ficar com um contrato. Então, aí não vai ter diferença, que só vai receber um. Uma das empresas vai receber 2. Vamos imaginar que a empresa A. Quaisquer 2 contratos que ela receba, gente, C1 e C2. Se eu mudar a ordem, são C2 e C1, concorda? Então, aqui a ordem não importa. Ela recebeu o contrato C1 e C2, ou recebeu o C2 e o C1, não faz a menor diferença. Concorda com isso? Então, aqui eu estou no caso de análise combinatória, em que a ordem não é importante. Gente, eu não trabalho com nome de caso. Eu trabalho simplesmente usar ou não fatorial. E sempre que a ordem não é importante, tudo que seja simplesmente juntar coisas, pessoas, certo? Comissão, equipe, a ordem não importa, a gente usa o quê? As bolinhas com o fatorial. E agora vamos aos detalhes. Lembrando que existem 4 empresas. É para se distribuir entre as 4. Então, quando eu começo a observar isso aqui, certo? A gente já sabe que, seguindo o que o enunciado disse, todas as 4 prestadoras, elas têm que trabalhar. Tá claro até aí? E aí, como todas têm que trabalhar e todos os processos têm que ser entregues, todos os contratos, eu vou ter uma empresa que vai receber 2. E é nessa empresa, que eu determinei que a ordem não é importante, porque as outras 3 empresas, né, só vão ficar cada uma delas com 1. Então, quando a gente for fazer isso aqui, é só relembrar o seguinte. Eu tenho estes contratos aqui. Então, vamos começar pela empresa que vai receber mais. Qual? Só para a gente ilustrar, vamos supor que aqui seja a empresa A. Então, a empresa A, ela tem 5 contratos à disposição. Então, quando eu for distribuir o primeiro para ela, a gente tem 5 opções de contrato, de C1 a C5, ok? É problema de contagem, Sebrasp gosta muito de chamar esse nome. Qualquer um desses 5 que for para A, vamos só aqui fazer de conta que é o C1. Quando for escolher o segundo contrato dessa primeira empresa, que a gente escolheu aleatoriamente, ela tem 4 opções de contrato, concorda? Então, aqui é a quantidade de opções que eu tenho para escolher 2 contratos desses 5 para a empresa A. Como a ordem não importa, fatorial do que tu preencheu, que foram 2 bolinhas. Ok? Se você já quiser fazer esse cálculo, tudo bem. Então, vamos imaginar que aqui são as outras empresas B, C e D. Como a ordem não importa, gente, eu vou só pegar aqui a sequência. Quando você olhar aqui,
eu tenho 3 contratos que um deles vai para a empresa B. Então a empresa B tem 3 opções para escolher um contrato. Se eu jogar o contrato 3 para lá, quando eu for escolher a próxima empresa, a C, eu tenho o contrato 4 e o 5, ou seja, eu tenho quantas opções? 2. E se eu entregar o 4 para ela, só sobra uma opção para a última empresa. Então é isso, por isso que chama o problema de contagem, princípio fundamental de contagem e por aí vai. E agora a tua arte de fazer conta, 4 dividido por 2 dá 2. Presta bem atenção no detalhe aqui. Aqui, quando eu fizer essa conta, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. 30 vezes 2, 60. Certo? Mas olha o detalhe, eu tenho 60 maneiras de se distribuir os 5 contratos entre as 4 empresas, conforme está aqui, e sendo que todas as empresas têm no mínimo 1. Então a empresa D ficou com 1, a C ficou com 1, a B ficou com 1 e a empresa A com 2. Mas a questão não especifica que a A tem que ficar com 2. Certo? Só especifica que todas as empresas têm que ter pelo menos 1. Ou seja, essa distribuição eu fiz como se fosse a A, mas poderia ser a B com 2 contratos, poderia ser a D ou a C. Ou seja, essa distribuição, essas 60 distribuições, elas podem ocorrer de 4 maneiras diferentes, já que não especifica qual empresa fica com 2. 4, porque pode ser a empresa A, B, C ou D. Então, cuidado com essas pegadinhas. 60 vezes 4, 240 maneiras de se distribuir 5 contratos entre 4 empresas, sempre com uma empresa recebendo 2 contratos e as outras apenas 1. O que nos dá como alternativa certa a letra C. Abrindo parênteses aqui, observando, é muito comum a análise combinatória pela Cesgran-Hill você ter esse tipo de trabalho a mais. Ou até, muitas vezes, ter que fazer mais de uma vez esse cálculo, tá? Então, muita atenção aí para vocês. Vamos mais, um pouquinho aqui. AGRIO 2023. Uma reportagem sobre inflação no Brasil mostrou que os aumentos do preço médio de um produto nos meses de março, abril e maio foram, olha aí, respectivamente, março, abril e maio, isso representa aumentos. Cada um dos 3 percentuais indicados foi calculado no final de cada respectivo mês e refere-se ao aumento relativo ao preço médio do produto no dia 1 do mês considerado. É o trivial, é o normal, né? O aumento percentual, olha bem agora aqui, o aumento percentual acumulado de abril a maio, relativamente ao preço do produto em março. Olha quem é que me acompanha aí. Primeira coisa quando eu falo, né? O assunto está muito na cara aí que é porcentagem. Vamos algumas coisas que eu comento. Se você observar, todas as informações dadas neste enunciado e a informação pedida, ou seja, a resposta, todas elas estão em forma única e exclusivamente de números percentuais. Então, eu te dá 2 maneiras para isso aqui. Uma para quem tem dificuldade em trabalhar com a porcentagem transformada em número real. Então, eu disse para todo mundo assim, gente, quando você tiver uma questão apenas com informações percentuais e que a resposta também é percentual, você pode adotar um valor qualquer, seja em dinheiro, pessoas, contratos. Mas, para facilitar a tua vida, adote um valor que facilite literalmente o teu cálculo no começo e geralmente no final. Então, como você pega aqui, esses aumentos é sobre um determinado produto. Então, como eu não tenho o preço do produto, se você quiser poupar cálculos, né, reduzir a quantidade de cálculos, eu vou pegar aqui, dizer que o meu produto custa 100. 100 o quê? O que você quiser, meu garoto. 100 euros, 100 dólares, 100 tostão e por aí vai. Aí o que acontece? Em março, ok? Quando é aqui em março, ocorre um aumento de 5%. Olha quantas coisas eu falo em sala de aula. Primeiro que aqui em 100, né, não vai fazer diferença. Por isso que a gente coloca esse 100. Aumentar qualquer porcentagem de 100, ele já é a própria resposta. Ou seja, quando aumenta 5% de 100,
você está aumentando R$ 5, né? Se for real que você colocou. Então, nós vamos ter aqui, após o aumento em 1º de março, esse produto custando agora 105, né? Tá claro? Aí vem em seguida o mês de abril. E o que acontece em abril? Um novo aumento, né, gente? Qual é a novidade, né? Um novo aumento. E o aumento agora em abril é de 10%. Olha se eu não falo isso direto. 10% é o que mais ajuda. 10% de qualquer trem, gente, é o trem dividido por 10. Ou seja, só que esse aumento agora é em cima de 105. Então, aumentar isso aí, quando eu dividir por 10, ó, é aqui. Então, vai aumentar R$10,50. Tá claro aí? Ou seja, esse preço agora vai passar a ser R$ 115,00. R$115,50. Eu falo em prova direto, gente. Preste atenção. Beleza? E o último aumento vem em maio. Quem tem dificuldade com porcentagem tem esse caminho. Não tem, adota a criança, adota 100, gente. E em maio, o aumento agora é de 20% quando você pega no enunciado. 20%, certo? 20% em cima do valor atual, né? De maio tem que aumentar no valor de abril. Então, como eu disse, 10%, gente, é sempre a tua cola. Então, quando eu coloco aqui, só para ter uma referência, quem tem facilidade de fazer cálculo é 20% de 115,50. 10% de qualquer coisa é esta coisa dividido por 10, é só trazer a vírgula aqui. Então, cada 10% dá R$ 11,55. Mas como foi 20, é só dobrar, né, gente? Ou seja, vai aumentar aí, neste exato período, 23, vamos colocar aqui, 23,10, que representa o quê? Esses 10% duas vezes. O que vai fazer, como nesse período que fecha aqui a questão, 115,50 mais 23,10, 138,60. Já evitamos alguns cálculos e vamos evitar mais. Sabe por quê? Porque você é aluno do tio Vevé, perdão. Olha a pergunta da prova, que zero feio. 138,60. Olha a pergunta da prova. O aumento percentual acumulado é quando chega aqui, ó, relativo ao mês de março. Então, tudo começou aqui, 1º de março. Então, quando você olha para cá, algo que custava 100, né, hoje custa 138,60, aumentou quanto em dinheiro? 38,60. 38,60 de quanto? De 100. Ou seja, isso já é a própria resposta. 38,6%. Isso é a vantagem de se trabalhar adotando 100. Qualquer valor que você coloca para esse produto, 15, 18, 1.000, quer dificultar a tua vida, bota 123,75, vai dar próximo de 38,60. Quem tem um pouquinho mais de conhecimento, vou falar isso aqui, vou colocar, mas só use se você tivesse esse conhecimento que eu vou te mostrar aqui. Como eu disse, para você se livrar de contas, de taxas, você pode fazer isso que eu estou te mostrando. Mas aumentos e descontos sucessivos, no caso aqui foram 3 aumentos sucessivos, eu posso lembrar, primeiro eu tenho que lembrar que toda porcentagem ela é em cima de alguma coisa, é o 100%. Então, você pode fazer isso aqui, que é 1, é sempre em cima de 1, certo? Olha que só faça isso se você souber fazer a transformação desse número percentual em uma taxa unitária, que é ela transformada em número decimal. Se for aumento, você vai somar este valor convertido
Se for desconto, você vai subtrair. Então, como eu tenho 5%, você tem que saber que é 0,05. Então, quando eu juntar em cima do valor do produto, que era em cima disso aqui, gente, eu tenho 1,05. Ok? Então, e aí você vai fazer quantos aumentos ou descontos, ou os dois tiverem no problema. O outro seria vezes, aumento de 10 é 0,1. Então, 1 mais 0,1, ou 1,10, né? Ok? Se você se garante nisso, você conseguirá fazer também. E o outro, 1 mais, já que aumento de novo, de 20% é 1 mais 0,2 ou 0,20. Então, aumento de 5, de 10 e de 20. De da dó é sempre vezes. Então, quando você fizer essa conta de multiplicar aqui, você vai achar como resultado exatamente 1,386 e 000, quantos você quiser. Ou seja, passa de 1 significa que houve um aumento. O que é que está passando de 1? 386? Claro que não, né, gente? Está passando de 1 aqui, 0,386. Isso vale para aumentos ou descontos, ou aumento e desconto. Como a vírgula passa duas casas, vai dar exatamente a mesma coisa. Mas só faça isso se você se garantir. A regra, a dica de adotar 100 ajuda em muitas questões. Beleza? Vamos mais? Mais um aqui, vamos lá. Na eleição de um grêmio estudantil, os votos foram divididos apenas em 3 categorias: válidos, nulos e em branco. O candidato eleito, preste atenção, o que mais pega em prova quando envolve porcentagem é você ler apenas até aqui, ó, até a porcentagem. Mas o segredo é, toda porcentagem, gente, ela tem que ser calculada em cima de alguma informação. E é aqui que você às vezes perde a questão. Preste atenção. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Válidos, nulos e em branco. O candidato eleito, ele recebeu 64% dos válidos, gente. Dos válidos. Votos válidos, você vê que está separado aqui. Então, até porque todo mundo tem que entender, gente, que voto nulo e voto em branco não são válidos. Votos válidos são os que vão para algum candidato. Aí, beleza, olha o que diz aqui, ó. Vamos lá, continuando. Do total de votos, 8,3% foram nulos, 6,7% em branco. Olha que as coisas são diferentes. Essas 3 porcentagens, uma se refere apenas aos votos válidos, que é aqui do candidato eleito. Essa informação é 64% dos válidos, que é os válidos. Todos os votos, tirando os nulos e os em branco. Beleza? Já o total de votos nulos em branco é em cima de quê? Do total. Então, se você pegar a dica, a deixa da questão anterior, eu vou para a eleição, vou colocar aqui todos os votos da eleição. Os votos que você quiser. E olha como sempre isso vai te ajudar. Como eu não sei quantos votos tiveram nessa eleição, nesse grêmio estudantil, 100 votos. Isso são todos os votos. Daqui, você tem os votos em branco, ok? E os votos nulos. Preste atenção de novo como te ajuda a adotar o valor 100. Porque quando a questão diz que os votos brancos, certo? Olha o que diz aqui, foram 8,3% do total. Então, 8,3 de 100 representam 8,3 votos. Assim como 6,7 de 100 representam 6,7 votos. Então, aqui eu tenho os votos que não foi para candidato nenhum. Então, quando eu pego essa quantidade aqui, certo? Que somando nós vamos ter 15 votos,
esses votos não foram para candidatos nenhum, ok? Vamos chamar aqui de inválidos, então. Só para dar nomenclatura, não são inválidos, são votos brancos e nulos. Mas aí, o que é que eu sei? Que essa informação do candidato eleito é em cima dos votos válidos. Então, para achar esses votos válidos aqui, eu tenho que pegar todos os votos da minha eleição, que eu considerei 100, menos esses 15 que eu tirei dos brancos e nulos. Ok? Então, qual a quantidade de votos válidos que nós vamos ter aí? 85 votos. Pronto, esses são os válidos. Beleza. Qual foi a pergunta da prova? A pergunta aí foi: qual é o percentual do total, total, a gente sabe que é isso aqui, que recebeu o candidato eleito. Cara, para eu saber qual é o percentual em relação ao total, eu preciso saber qual o total de votos que esse candidato recebeu. Aí você tem lá 64%. Muita gente não sabe de onde calcular, porque falta a aula do tio Vevé de sempre, né? Quando eu digo para você, o candidato eleito, né? Vamos colocar aqui uma coisinha melhor aqui para ele. O eleito, preste atenção para você não se confundir. O candidato eleito, ele teve 64%, né? De que? É só voltar lá. 64% de que ou de quem? Dos válidos, gente. Então, cuidado. É 64%, então, de 85. Isso vai te levar aos votos que teve o candidato eleito. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer primeiro. Como eu disse, como aqui você tiver dificuldade, você montaria uma regra de 3, ou só lembra que isso aqui sempre é uma multiplicação. Só que o cuidado é 64% para tu multiplicar, ou tu vai transformar em fração, ou em número decimal, deixa a seu critério aí. A única conta que tu vai fazer é essa. 0,64 ou 64 sobre 100 vezes 85. Você vai chegar aqui ao total de votos do candidato eleito. Aí, se ele for comparado aos válidos, representa 64%. Então, no caso, fazendo essa conta aí vocês têm que fazer, vai dar 54,4 votos. Essa é a quantidade de votos que o candidato teve. Olha a pergunta: qual é o percentual do total que recebeu o candidato? Então, quantos votos o candidato recebeu? Nós acabamos de descobrir aqui, 54,4. Do total, ou seja, de quanto? Não é de 100? Olha a vantagem do teu 100. 54,4 de 100 representam exatamente a mesma coisa em porcentagem. É por isso que a gente adota essa criança 100. Lembrando que qualquer valor que você adote vai chegar a esse percentual aqui. Tá claro, gente? Só para provar, fiz questão de colocar duas aí para vocês. Vamos mais uma para a gente fechar aqui. Vamos lá, vamos tentar identificar. Uma empresa possui duas máquinas, M1 e M2, que produzem tampinhas de garrafas de cerveja. Foi observado que 90%, ó, sempre tem o de da dó, nunca lê mais só a porcentagem. 90% das tampinhas produzidas por M1, viu? São aprovadas pelo controle de qualidade. Ó, 90% das produzidas por M1. Vou até identificar uma coisinha diferente aqui na outra empresa, a M2. Vou colocar um verdinho aqui só para a gente ilustrar melhor. Então, existem duas empresas, M1 e M2. Então, a M1, né, a máquina M1, na verdade, produz, né, tampa de garrafinha de cerveja, tanto uma quanto outra. Só que, na M1, 90% do que ela produz, são aprovadas pelo Conselho de Qualidade. Durante um certo período, M1 e M2 produziram respectivamente. Então, M1 produziu 4.000 e M2 produziu 5.000.
Beleza, então todas as informações e nada de identificar, né? Porém, vamos continuar a nossa brincadeira, nossa peregrinação. Escolhendo-se aleatoriamente. Quando já vem com isso aqui, eu tenho certeza que você já sabe o que se trata. Uma tampinha desse conjunto, tá aqui a confirmação, qual a probabilidade. Gente, vamos lá, vamos voltar à nossa aula do tio Vevé aqui. Quando eu disse probabilidade de se escolher uma coisa, uma pessoa, uma tampinha, como está falando, um contrato, você precisa de uma fração. Beleza. Porém, quando você olha bem aqui, olha bem, qual é a probabilidade, né? Ó, vai selecionar uma tampinha. Qual é a probabilidade que ela tenha sido produzida, a tampinha tenha sido produzida por M1? Tá claro até aí, certo? Vamos deixar isso aqui em destaque. E isso aqui é uma conjunção, gente. Então ela está juntando duas informações. Então, uma informação que ela está pedindo é a probabilidade dessa tampinha ter sido produzida por M1. Isso aqui é uma coisa. E aqui tem uma segunda coisa. O problema do candidato é querer fazer as duas de uma vez só. Então se concentra em uma, gente. Então vamos bem aqui. Qual é a probabilidade que está falando em relação à produção, ó, produzida por M1? Quem produz tanto M1 quanto M2? O que é probabilidade? Eu sempre digo, ó, você vai fazer aqui o seu Itaú, o concorrente de vocês é da Caixa BNB, né? Itaú de vantagens. Sempre determina o total. Eu quero sortear uma tampinha dentre as produzidas. E quantas são produzidas? 4.000 pela M1, 5.000 pela M2. Aqui eu tenho todas as tampinhas produzidas. 9.000 tampinhas. Tá claro até aí? Então tá aqui. Deste total, eu vou colocar aqui em cima deste total, que são 9.000 tampinhas, o que a questão pede, que eu costumo dizer o que é considerado. Então, desse total, que são essas 4.000 e essas 5.000, qual a chance de meter a mão ali no meio dessas 9.000 tampas e puxar uma produzida pela empresa, né, pela máquina M1? Ou seja, nós temos 4.000. Você pode deixar isso aqui, você pode simplificar, porque a gente não acabou, porque tem esse I aqui. Mas se eu quiser já simplificar, eu já tenho isso aqui. Ok? Vou até deixar aqui, 4 sobre 9. Ainda bem que não colocou isso aí, mesmo estando em decimal, que é outra coisa que eu falo para você. Independente da forma como vem a resposta, eu tenho que montar primeiro isso aqui. E aí ele vem, e qual é a segunda coisa? Que ela tenha sido aprovada no conselho. Então, para ter sido aprovada, nós estamos falando aqui da M1, beleza? Que ela tenha sido produzida por M1, essa é a probabilidade. E considerando isso, certo? E considerando isso, que ela tenha sido aprovada. Bem, a M1, qual é o total? Lembra que sempre é o total primeiro. No caso, a M1, ela produziu 4.000 tampinhas. Esse é o total. Desse total que ela produziu, a questão questiona aí a chance de você pegar a mão aí, enfiar dentro dessas 4.000 tampinhas e pegar uma que tenha sido aprovada. Gente, aprovada, vamos ver aqui. Lá no texto diz que 90% das tampinhas produzidas por M1 são aprovadas. Gente, mais uma vez a história dos 10%. Preste atenção como isso ajuda demais vocês em prova. 10% de qualquer coisa é só tu dividir por 10. Então, 4.000 dividido por 10 dá 400 tampinhas. Certo? E o que é isso, tio Evelino? 90% são aprovadas. Lembra que a questão quer aprovada? Então, gente, se eu tirar 10%, o que vai sobrar? 90%. Então, se eu tenho 4.000 tampinhas produzidas por M1, 400 são reprovadas, significa que 3.600 são aprovadas. Simplificando toda a fração, como a tia Terezinha já ensinou para a gente. Pode fazer isso tudo de uma vez só, tá, gente? Não tem problema. Pode fazer aqui devagarinho. Posso pegar, por exemplo, dividir esses dois números aqui por 4. 36 dividido por 4 dá 9. 40 dividido por 4 dá 10. Gente, se eu tiver isso aqui, a chance de uma tampa ser produzida por M1.
4.000 de um total de 9.000, simplificando 4 sobre 9. E, sendo produzida por M1, que é o total, 4.000, a chance dela ter sido aprovada, 90%, usamos esse recurso com a ajuda aqui, 3.600 sobre 4.000, beleza? Que a gente simplificou. E aqui é o grande segredo que eu digo a vocês. Quando você for fazer isso, observe esse conectivo aqui. São dois fatos que devem acontecer simultaneamente. Quando você fizer mais de uma fração, gente, na questão de probabilidade, você só tem que observar qual é o conectivo, certo? Se é o E ou se é o OU. E se é o OU, basta multiplicar. E multiplicando, né, pode fazer, como eu sempre digo, ao final ou agora. 9 dividido com 9 dá 1, sobraria 4 sobre 10. O que é que eu digo a você? Olha, você vai pegar aqui a sua fração. Quando você olha para as alternativas, elas podem estar em três formatos. Em fração, que se tiver, ela vai estar simplificada, no caso daria para simplificar por 2, certo? Ou se ela estiver em decimal, é só pegar o numerador e dividir pelo denominador. Mas 4 sobre 10, a gente já está bem na cara ali, né? 4 sobre 10. Então, quando não dá para dividir, acrescenta um 0 e uma vírgula. 40 dividido por 10 dá igual a 4. Ou seja, 0,4. Beleza? Show de bola? Letra B. Então, fizemos aqui um pupurri aqui. E quem está estudando aí sabe que eu falei de tudo isso para vocês. Beleza? Show de bola, Tio Bebê junto com vocês sempre.